Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje para a nossa Igreja Católica, ela é muito forte e tem um sentido grandioso de divindade, de santidade, de amor, de entrega. Aí poderíamos ainda acrescentar de tudo de muito bom. E nós somos privilegiados, porque fazemos parte e somos parte desta igreja. Preste bem atenção, fazemos parte e somos parte desta igreja. Mas para sermos totalmente, fazermos parte desta igreja, é necessário viver na unidade e no amor. E só através da Eucaristia que nós possamos, ou que nós podemos alcançar essa graça. E agora o nosso questionamento, talvez doutrinal. E as pessoas que nunca comungaram? E as pessoas que nunca receberam a Santa Eucaristia?
como é que elas ficam? Qual a situação de cada uma dessas pessoas? Porque nós observamos lá no finalzinho do Evangelho, que ele vai dizer: aquele que come este pão viverá para sempre. E quem não participa desse pão? Isso é um questionamento, queridos irmãos e irmãs, seríssimo. E que poderia nos levar a refletir todos os instantes, todos os momentos de nossa vida. Eu confesso a vocês, eu não consigo entender como é que a pessoa nunca comungou na vida. Nunca recebeu a Santa Eucaristia. Eu não consigo entender, não. E nem vou entender nunca. Porque acredito que é uma coisa tão profunda que só Deus poderá explicar. Porque também é um mistério. A palavra já está dizendo, mistério é mistério. Só Deus é quem pode realmente justificar e tomar uma posição divina. Porque o nosso humano nunca vai entender. Nunca vai entender. Porque está escrito. Tudo que nós vivemos, tudo que nós recebemos, tudo que nós comemos e bebemos, está escrito. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele dá-se totalmente e afirma: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Quem beber desse sangue, viverá para sempre. Por isso, o nosso questionamento, a partir principalmente do livro do Deuteronômio, primeira leitura de hoje. Olha a posição de Moisés. Moisés fala ao seu povo dizendo: vocês estão lembrados de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Olha, no questionamento de Moisés. E por que talvez ele fez esse questionamento diante do povo que Deus o ajudou a libertar da escravidão? Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí Moisés continua: não te esqueças do Senhor teu Deus. Ele está falando ali para o povo, que Deus o ajudou a libertar da escravidão do Egito, né? Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi o teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Preste bem atenção. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. E qual foi a resposta que aquele povo deu? Nem todos entenderam. Alguns ficaram pelo meio do caminho, porque não satisfeito com a realização divina que Deus ofereceu para cada um deles, ainda criaram um Deus próprio, ainda criaram um Deus para ele. Veja que ao chegar, no momento em que Moisés subiu para onde se encontrou na sarça ardente com Deus, o que foi que eles fizeram? Vamos construir um bezerro de ouro. Porque era melhor que estivéssemos ficado lá, apanhando, sem direito nenhum, só olhando para as panelas de carne e os banquetes. Era melhor que estivéssemos ficado lá. Mas esse Moisés nos traz para morrer de fome, aqui no deserto. Meu povo, estão prestando atenção como nós somos ingratos?
Por isso que eu fico muito preocupado quando eu vou confessar um adulto, geralmente é quando vão se casar. Eu nunca comunguei na minha vida. Eu nunca recebi nenhum sacramento, só o do batismo, porque foi alguém que me trouxe quando eu era pequenininho. Senão nem isso eu teria recebido. Olhando para o lado divino e profundo, espiritual, como é que está essa pessoa? Como é que vive uma pessoa assim? Eu acredito em Deus, mas não é só acreditar, não. Você tem que dar testemunho daquele que você acredita e daquele que você professa, senão não tem sentido. Porque vamos continuar, meus irmãos e minhas irmãs, sentindo fome de Deus. Se não nos alimentamos dele, né? Ele que dá-se mais uma vez, corpo e alma, eis o meu corpo, eis o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei, né? E façam isso em memória de mim para sempre. Nós precisamos tomar consciência da doutrina, da disciplina, dos sacramentos, da igreja, da qual nós fazemos parte. Senão nós vamos ter o quê? Conduzidos como aqueles animais. O pessoal coloca, por exemplo, um rebanho de ovelha, né? Um rebanho de cabrito. Aí vai de manhã, tira lá do curral, bota para pastar. Se tiver comida, os bichinhos comem. Se tiver água, eles bebem. Aí à tarde o dono vai buscar atrás de volta. A mesma coisa, não acrescentou em nada. Só alimentaram-se para poder continuar andando, né? Mas nós não estamos preocupados. E o nosso espírito, e a nossa alma? Porque a matéria Deus não quer. Meus irmãos, nós do pó fomos feitos. E um dia todos nós para Ele voltaremos. Mas o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus da alma, é o Deus da nossa espiritualidade, é o Deus do nosso espírito. Por isso Ele envia seu Filho que ressuscita. Vence a morte para sempre. Aí São Paulo, em sua carta aos Coríntios, segunda leitura de hoje, ele vai reforçar isso. A atitude e a palavra e o comportamento de Jesus. Ó. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Aí volta de novo a pergunta inicial, e quem nunca participa desse pão? Quem nunca recebe a Santa Eucaristia? Não fica difícil de você explicar, né? O que a pessoa passa diante dessa realidade? É como o batismo. Enquanto não somos batizados, somos apenas o quê? Criaturas. Criaturas. Só depois do batismo que vivemos em Deus e participamos de sua unidade, que é alimentada pelo próprio Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a solenidade em que temos a alegria e o privilégio de honrar e celebrar o corpo de Cristo é no total, não é só um pedaço, né? Do corpo de Cristo no total, aquele que por amor entrega-se e dá-se como nosso alimento. Por isso que todos nós, quando comungarmos, não podemos continuar sendo a mesma pessoa não, viu? Porque se a comunhão me torna um, então se eu quero ser unidade com Cristo, primeiro eu tenho que ser unidade com o meu irmão, com o meu próximo, que também é filho de Deus. Prestar atenção. E quando alguém chega e morre sem perdoar, está com o coração ali de pedra, morre, mas não perdoa, morre, mas não cede, vai pagar caro. Vai pagar caro. Porque a justiça de Deus não é falha, né? E tudo que está escrito, e tudo daquilo que está escrito, que ainda não aconteceu, irá acontecer.
Por isso, mais uma vez, ele vai dizer às multidões dos judeus que comeram o maná no deserto, mas depois sentiram fome. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo. Eu sou o verdadeiro pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não vamos esquecer que ele não vai dizer viverá eternamente fisicamente não, viu? Viverá eternamente, espiritualmente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E eles discutiam entre si, dizendo: e como é que ele pode dar a sua carne a comer? Aí Jesus responde: eu vos digo em verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Lembremos-nos, meus irmãos e minhas irmãs, que ele está falando aqui da vida eterna, da nossa vida espiritual. A matéria ele não quer. Todos um dia iremos virar pó, porque foi dele que todos viemos. E ele continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é o quê? A verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Aí repete: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque o Pai me enviou, né? O Pai que vive me enviou e eu vivo por causa dele, por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como verdadeiro alimento, viverá por causa de mim. E aqui entra o que, meu irmão, minha irmã? O nosso testemunho de fé. Nós estamos ainda muito atrasados, viu? Em cumprir a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos distantes ainda. E o que pode ser mais grave é cairmos na ilusão que já estamos fazendo ou que já fazemos o suficiente. A igreja onde celebrava São Carlos Luanga e vários companheiros mártires, derramaram o seu sangue por amor. Como é que está a nossa profissão de fé? Eu quero louvar e agradecer pelo texto dos homens. Ontem, teve um equívoco em relação à chave, eles rezaram aí fora, na calçada, na rua. Merecem aplausos. Rezaram ali na rua. Porque muitos de nós, ou muitas vezes, nós queremos o quê? Um Deus que seja acomodado como eu sou. E esse Deus não existe. Um Deus que ofereça algo para nós limitado. Esse Deus não existe. Porque tudo que vem dele é abundante e superabundante. Então, gratidão aos homens do texto que rezaram ali fora ontem, na calçada. Não encontraram a chave, mas a igreja principal não estava lá. Então é isso que nós devemos ser, meu povo. Não é ficar brigando por lugar e por reserva de canto, não. A igreja ela é universal. Né? E Deus, com a vinda do seu Filho ao mundo, ele quis justamente unir todos os povos e nações. Através do anúncio da sua palavra, do Santo Evangelho, e através de quê? Do alimento eucarístico do seu Filho Jesus Cristo, que dá-se, continua dando-se em corpo, alma e espírito, para que a nossa salvação realmente seja autêntica e divina. Então, que Jesus eucarístico possa verdadeiramente agir na nossa vida a partir do nosso querer, porque até isso ele nos dá liberdade de escolher, de decisão, que nós possamos decidir o quanto antes para o que é essencial, para o que é sublime, para o que é divino em nossa vida. Amém?